Quero falar sobre a reforma trabalhista, senhoras e senhores. A reforma trabalhista completou 5 anos no último dia 11 e, apesar do tempo decorrido, ainda há questionamentos na justiça que impedem que todas as mudanças possam ser colocadas em prática, trazendo insegurança jurídica para empresas e trabalhadores. E a promessa de aumento na geração de empregos com a carteira assinada continua aquém da prevista. Será que a reforma trabalhista é realmente benéfica para a população? Para conversar com a gente sobre o assunto, recebemos aqui nos estúdios o sindicalista Eduvirgem Maciel. Mas antes, eu quero desejar uma ótima tarde, Maciel. Tudo bem? Boa tarde, Leonardo Pereira. Tudo bem, boa tarde a você. Vamos falar dessa reforma trabalhista. Qual é o benefício para o trabalhador que está nos assistindo agora? Não, essa reforma ela não trouxe nenhum benefício. Não? Não, ela só trouxe prejuízo. Uau! À classe trabalhadora. Porque, boa. Primeiro, o trabalhador, quando ele saía da empresa, ele fazia a sua homologação na entidade que representava ele. No sindicato? No sindicato. Perfeito. Hoje, com a reforma, os patrões passaram a fazer as homologações. Qual foi o prejuízo? Isso é graças ao Bolsonaro, é? Sim, olha, graças à reforma que o Bolsonaro trouxe para esse país. Qual foi o prejuízo para o trabalhador? Nas homologações é feito os cálculos trabalhistas, onde nós temos ali uma tabela de piso salarial, onde as empresas têm que cumprir aquela tabela conforme os salários, os aumentos salariais, as suas reposições. Quando passou a empresa a fazer essas homologações, os trabalhadores não sabiam se todo aquele cálculo que estava recebendo estava correto ou faltando algum valor. E estava faltando, né? E sempre... Mas olha, é o seguinte, a esquerda diz que com a volta do papai Lula, diz que tudo vai mudar. Tu acreditas? Tu achas que ele pode voltar atrás a essas decisões do Bolsonaro? Hoje, com a questão do Lula sendo o novo presidente, que vai assumir a partir de 2023, a gente do movimento sindical já vem apresentando a ele alguns manifestos, por exemplo, principalmente na minha categoria, que eu sou da área de informática. Olha, não vai deixar o Lula enganar vocês como o Edmilson enganou todo mundo aqui em Belém. Ele veio com esse mesmo papo que veio o Lula, dizendo que era isso, que era aquilo outro, e o resultado que nós vimos depois, o que foi... Todo mundo que votou no Edmilson se enganou com o Edmilson. Não. Todo cuidado. Isso é verdade, Nós temos que ter cuidado. Mas o movimento sindical, as pessoas, o povo precisa entender que as coisas do movimento sindical não vão parar. Isso. Porque todo mundo pensa que Lula presidente, as coisas param no movimento sindical. Não. Ao contrário, né? É o contrário. Sim. Aí é que não vão passar para cima para cobrar tudo aquilo que ele falou dos seus programas de trabalho. Que ele colocou para o povo. Então, o movimento sindical vai continuar cobrando do presidente que vai assumir toda aquela sua colocação apresentada ao povo, que é a questão do salário mínimo, que vai ter o aumento, a questão desses planos que tem sociais para o povo de R$600. Então, todas essas cobranças, todas não vão estar nas ruas, as ruas vão continuar com os seus manifestos. Não pense o povo, porque Lula assumiu, que nós vamos ficar aqui recuados só aceitando. Não. Nós vamos continuar na rua cobrando os benefícios para o povo e os benefícios que traga, principalmente, um bom salário, né? Os benefícios de saúde, educação, que hoje nós estamos grande prejuízo nessas áreas aqui de educação. Aliás, esse prejuízo vem desde o Lula, Dilma e Companhia Limitada. Isso. Quando, em vez de construírem hospitais, construíram estádios de futebol que hoje não servem para nada. Verdade. Principalmente eles tinham que pensar nos estádios com um benefício para o povo. Sim. Até, de repente, acabou a Copa, abrir creche, abriu esses estádios, grandes estádios que estão aí fechados, sem ter nenhuma atividade, abrir um creche, escola para que a educação... Faz um L agora e espera a picanha no domingo em casa, com a cerveja. Me diz uma coisa, essa questão toda aqui, desta reforma trabalhista,
Como é que fica os 40% do FGTS? Não, ainda vai continuar desta mesmo formato que está, né? Você sendo demitido, você tem direito. Continua os 40% ficando na Caixa Econômica. Você consegue sacar. Não, depois de 2, 3 anos é que você consegue sacar seus 40%. Mas como de não... imediato você não saca. Você não, saca, mas não. Antes sacava de imediato. 60%. Você Sim. tira 60% e os 40% continuam. Perfeito. Aí você sai, por exemplo, no meu caso, já estou aposentado. Eu sou Serviço Federal de Processamento de Dados, mas os meus 40% continuam lá, na Caixa Econômica. Quando eu sair de vez da minha empresa, aí é que eu vou resgatar os 40% que fica na Caixa Econômica. É o seguinte, tem agora aí uma cláusula nessa reforma trabalhista que diz o seguinte: o empregado pode acabar pagando as causas trabalhistas, pagando o advogado e ainda tendo que indenizar o patrão. É importante a gente Frisar, né? frisar isso aí. É verdade, é verdade. Na reforma que o presidente Bolsonaro apresentou para a classe trabalhadora, houve uma mudança na questão trabalhista. Porque quem pagava a questão dos honorários sempre vinha para os sindicatos arcarem com os seus honorários. Agora, passou os advogados a assumirem esta causa. Só que, com essa nova mudança, a classe jurídica ela ficou até assim com um pouco de receio de entrar com as ações trabalhistas, porque esses honorários passou a ser cobrado por eles, entendeu? Então, essa questão que traz a classe trabalhadora também é um outro prejuízo, porque há também os honorários, no caso de um trabalhador que é filiado a uma entidade, era a entidade que pagava os honorários, e agora passou os advogados a assumirem essa cláusula. Ou seja, então essa reforma trabalhista não veio para beneficiar o em trabalhador. nada praticamente. Veio só para prejudicar nenhuma o trabalhador. vantagem nessa reforma trabalhista? Nada, Nenhuma nada vantagem, que a gente possa dizer, olha, vantagem. pelo menos essa aqui vai beneficiar o trabalhador. Nós da área de tecnologia, nós tínhamos 16 mil trabalhadores a nível Brasil, hoje só somos 3 mil trabalhadores. Porque as empresas, como a reforma apresenta, as estatais, que não dão lucro, e é mentira, porque todas as estatais dão lucro. Os Correios dão lucro, a Petrobras dá lucro, as grandes estatais dão lucro. O SERPRO, que é uma empresa que trata das informações, o povo precisa saber também uma coisa importante. Nós do SERPRO, nós temos todas as informações de todo cidadão do Brasil. Temos um banco de dados que fica em Brasília e lá está centralizado todas as informações. No governo do Bolsonaro, ele quer privatizar o SERPRO, já está sendo demandada a privatização. Em alguns, nós perdemos, todos os escritórios foram fechados a nível Brasil. E com a questão da reforma, nós passamos a vir a fechar as regionais. Então, nós, dentro desse processo de privatização, alguns escritórios acabaram e as regionais, porque aqui era a segunda regional, em Belém, também foi fechada a segunda regional. E os trabalhadores do SERPRO estão alocados em salas dentro da UFPA. 40 trabalhadores só. Aqui nós tínhamos 375 trabalhadores. Hoje estamos com 80. Algum ponto principal que você queira destacar aí? Eu acho que o governo Lula, ele deveria estar, na questão de quando ele assumir em janeiro de 2023, procurar ver a questão dos salários que estão defasados, porque nas primeiras gestões do Lula, nós trabalhadores de informática, nós tínhamos todo mês um plus, quer dizer, ao ano a gente tinha os nossos acordos coletivos, que a gente tinha os reajustes. No governo do Bolsonaro parou, não tivemos reajuste, tivemos abono. Então eu acho que o governo Lula deveria rever para os trabalhadores de informática, não só para os trabalhadores de informática, para todos os trabalhadores do Brasil, um plus todo mês para ter aumentos. Olha, eu tive o prazer de conversar aqui com o sindicalista Edu Virgem Maciel. Muito obrigado pela sua vinda ao nosso programa. Obrigado.